Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Champions League, né? Porque hoje a maior competição de clubes do futebol começa e as perguntas agora, né? Com a TNT fazendo tantas coisas patéticas, né? Ficando comparando alguns elencos, né? Assim, de uma maneira até um pouco ridícula. Ontem falaram, né, que o Miller não fez uma boa temporada pelo Bayern, mesmo tendo participado para mais de 40 gols, né? É uma coisa assim, eu tenho muita coisa patética. Uns tentaram colocar em qual grupo Flamengo e Atlético Mineiro iriam passar pro mata-mata. É tanta coisa, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante comentar, mesmo que essa coisa não se mantenha por muito tempo, porque quem são os favoritos, né? O que a gente consegue ver agora, neste momento, antes da competição começar, que é um erro às vezes, até porque as coisas mudam, né? O futebol é feito de momentos, o esporte é assim, então assim, agora como as coisas estão, quem são os melhores times, quem são os favoritos ao título, né? Eu acho interessante comentar sobre isso porque eu que vou dar aqui minha opinião, para mim quem são os favoritos, quem estão uma prateleira abaixo, quem está na prateleira mais abaixo, né? Então assim, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, porque dá uma visão um pouco diferente, porque muita gente só tá falando, Paris Saint-Germain, Manchester United, Paris Saint-Germain, Manchester United, só isso daí, porque os elencos, os reforços que eles trouxeram, deixaram aquele hype enorme, até pro torcedor do Chelsea como eu, fico feliz, porque menos mídia no Chelsea é bom que surpreende de novo, caso seja campeão. Mas de qualquer maneira estamos aqui para comentar. E assim, eu vou levar em conta mais coisas do que apenas elenco titular, porque esse tem sido o grande erro da mídia que tem negligenciado muito outras coisas, como técnico, elenco reserva. Eu acho que isso está sendo extremamente jogado para escanteio. Vamos comentar primeiro que a primeira prateleira para mim, eu coloco dois times que, na minha opinião, neste momento estão pelo menos um passo à frente dos demais em questão de ser um time mais completo. Eles são o Chelsea e o Bayern de Munique. Para mim, esses são os dois times mais completos da Europa neste momento. O City acho que até poderia se encaixar, mas por não ter um centroavante referência hoje, eu não coloco o City na primeira prateleira porque isso está fazendo falta, né? A falta de um Sérgio Agüero ou de um centroavante que saiba marcar os gols na hora decisiva está mostrando sim uma ausência notável para o Manchester City neste momento. E assim, porque eu coloco o Chelsea e o Bayern de Munique na primeira prateleira e não outros clubes? Porque eu acho que em questões de elenco titular, eles estão extremamente bem servidos, né? Estão extremamente bem definidos. O Nagelsmann, para mim, me surpreendeu muito positivamente, abrindo mão de uma das coisas que ele mais aplicou no futebol, que é a linha de três que ele usava, né, atrás, um esquema com três zagueiros. Ele manteve o esquema do Flick e está se adaptando a ele para tentar manter a natureza mais eficiente que o Bayern teve nessas últimas duas temporadas. Achei uma coisa muito legal que o Nagelsmann faz. Óbvio que a metodologia é diferente, o método de treinar é diferente, ele tem ideias diferentes, mas é um jeito de tentar se adaptar à maior força do elenco que foi montado para ter esse tipo de jogo com a linha de 4-2-3-1. Acho que funciona melhor para o Bayern de Munique com 4-3-3. De qualquer maneira, o Nagelsmann tem mantido mais essa natureza do Bayern de Munique, então é um time que precisa menos de trabalho de adaptação. Trouxe dois ótimos reforços, silenciosamente o Bayern trabalhou, né? Não precisou fazer alarde. Trouxe um Pamecano e um Sabitzer por preços ótimos e são caras que ajudam muito tanto na rotação como para adicionar no elenco titular. Porque assim, não adianta você apenas ter bons reservas. Às vezes quando você tem reservas desse nível, às vezes um Pamecano não chega para ser reserva. Por exemplo, o Sabitzer pode ser reserva. Ele é um cara que traz algo mais vindo do banco. Isso o Chelsea também tem. O Chelsea tem reservas que trazem algo mais também. É o Hakim Ziyech, com os passes longos que ele tem, né, com a criatividade dele, ele pode fazer coisas diferentes. O Pulisic tem velocidade, né, tem qualidade. A gente tem o Timo Werner também, que é muito veloz. Então, assim, você tem vários jogadores no Chelsea que conseguem vir do banco de reservas e talvez mudar a história da partida. E o mesmo vale para o Bayern de Munique também. Tem o Kingsley Coman, que às vezes é titular, às vezes é banco. Você tem o Sané, Musiala. Você tem muitos bons jogadores ali no Bayern de Munique que podem mudar a história da partida vindo do banco e mudar um pouco a característica do time. Algo que o Paris Saint-Germain, por exemplo, não tem. Os jogadores do banco do Paris Saint-Germain, tirando o Gianluigi Donnarumma, isso se ele será banco, né? Não sei se o Navas ou ele vai ser titular, mas pouco importa, né? A questão é, o banco do Paris Saint-Germain é fraco. Quando você faz uma substituição, você enfraquece o time ao invés de fortalecer. Acho até provável que alguns jogos o Paris Saint-Germain, dependendo da dificuldade, não faça alterações, porque ele só vai piorar a situação. Então, assim, essa é a questão que, para mim, coloca o Bayern e o Chelsea acima. Eles têm mais versatilidade, eles têm, na minha opinião, elencos mais completos e
o técnico, na minha opinião, faz diferença. O Thomas Tuchel tem sido técnico do ano, né, até agora, né? Isso a gente lutando até desde que ele chegou, ele tem sido o melhor técnico de clubes. E a gente tem o Nagelsmann, que é muito promissor e que tende a fazer esse trabalho dele a ficar ainda melhor com o passar do tempo. Por isso coloco o Bayern de Munique e o Chelsea na frente. E vamos lembrar excelentes centroavantes referências como o Romelu Lukaku no Chelsea, que foi uma excelente contratação. O Chelsea foi bem no mercado de transferências com o Lukaku e com o Saúl Ñíguez. E assim, a gente também tem o Bayern de Munique, como eu disse, Sabitzer e o Upamecano, excelentes contratações, e o time tem o Lewandowski, né? É o melhor jogador do mundo no momento, não estou falando de história, carreira, mas eu, sinceramente, hoje não vejo jogador no mundo melhor do que o Robert Lewandowski, né? O Messi é o cara que eu mais gosto no futebol, mas o Lewandowski a gente tem que tirar o chapéu, o cara tá muito fora de série, né? Então, assim, continuando, aí eu coloco a segunda prateleira. Nessa eu coloco 2 times e com asterisco para outro, né? Então são 3 times. Para mim eu coloco Manchester United, Manchester City e o Paris Saint-Germain com asterisco para o United, porque é a questão do técnico, na minha opinião, que pode influenciar negativamente o time. Mas eu coloco esses 3 times na segunda prateleira porque os elencos titulares são excelentes, ou quando tem um buraco no elenco titular, como o City tem de centroavante, eles têm um ótimo técnico. Dos 3, o City tem o melhor técnico. O Guardiola é melhor do que o Pochettino e nem se fale do Solskjaer, né? Isso aí não existe comparação. Perdão. Mas esses são times que têm cada um seus buracos. O City não tem centroavante. O PSG não tem banco de reservas. O Manchester United tem um técnico que, na minha opinião, é abaixo da média. Essa que é a questão que deixa para mim esses times abaixo do City e do Chelsea, porque eles têm buracos no seu time que podem fazer falta em algum momento, entende? E a questão lá dos 2 times da frente, mesmo questões de lesões e tudo isso, a questão às vezes mais de momento, então eles têm menos buracos para tapar do que esses times aqui. Então, na minha opinião, eu acho que é por isso que eu coloco esses times abaixo. O asterisco pro United se o trabalho tático for muito mal feito, esse time pode cair mais cedo do que a gente imagina, mas se for bem feito, o United tem capacidade para brigar e ser um time de primeira prateleira. Eu só não coloco ele na primeira prateleira, porque apesar de achar o elenco titular excelente, excepcional e ter um bom banco de reservas, o Manchester United, para mim, em questões táticas, ainda está devendo bastante para todos esses times que eu citei até agora. Não correm um pouco por fora, mas nunca podem ser subestimados. Real Madrid. O Real Madrid não pode ser subestimado, ele está jogando bem, foi bem no mercado de transferências também, a volta do Bale ajudou, Camavinga ajuda bastante, o Alaba também um ótimo reforço, apesar das perdas, o Real Madrid para mim está mais forte que na última temporada e me surpreende. Atlético de Madrid corre por fora e é um time muito perigoso com a volta do Griezmann, que encaixa como uma luva no esquema do Diego Simeone. E a gente também tem, acho que até essa segunda prateleira, pasmem, Inter de Milão. Por que eu coloco a Inter de Milão aqui? Porque eu acho o elenco deles excelente, principalmente em questões de zagueiros e meio campo, né? O De Vrij, o Skriniar, Brozovic, o Çalhanoğlu e o Barella são meias e zagueiros assim que são extremamente diferenciados. Eles ainda têm o Lautaro Martinez na frente. Se ainda tivesse o Afrika Hakimi, o Romelu Lukaku e, é claro, o Antônio Conte, eu colocaria esse time no mínimo, na pior das condições, na segunda prateleira. Mas eles saíram. E no final das contas eu acho que a Inter de Milão cai para aí, mas o potencial desse elenco é alto. Tem qualidade, tem bons jogadores. Eles trouxeram o Dumfries também no mercado de transferências, o que é uma excelente contratação. Eles têm o Perisic, né? O Darmian não é um mau ala, ele é um bom jogador. O Erin Dzeko é um jogador que vem para ajudar também. Então, assim, apesar do Inter de Milão ter deixado peças cruciais terem saído, eles trouxeram bons substitutos ali, que óbvio que não vão manter o nível igual, mas pelo menos não deixa o time esburacado como era antes do Conte chegar. Então, assim, a Inter de Milão é um time que, na minha opinião, pode surpreender muita gente, por isso que eu coloco ele na terceira prateleira. E os outros 2 espanhóis, né, eu coloco o Liverpool também nessa, estou sendo um pouco injusto com o Liverpool, mas o fato é que os outros 2 espanhóis, eles são times ali que têm elencos titulares muito bons, mas acho que talvez falta um pouco mais de versatilidade na tática, né, porque o Ancelotti é um cara que às vezes, nesse momento, não é um cara tão versátil como já foi há tempos atrás. E o Diego Simeone tem que ser um cara mais prolífico na hora de atacar, né? Ele tem que trazer o time ser mais letal na hora de atacar. Eu acho até que ele tem feito alguns passos interessantes, mas não sei se é o suficiente. Mas o Atlético de Madrid jamais pode ser subestimado, até porque é um time que já foi 2 vezes na final da Champions. E acho que o elenco deles atualmente é um dos melhores que eles já tiveram, né? Com o Luis Suárez ainda lá, agora com o Griezmann chegando, o Matheus Cunha também. Então, assim, eu gosto bastante desse elenco do Atlético de Madrid. Eles têm o melhor goleiro do mundo, o Jan Oblak, né? E o Liverpool eu coloco por quê? Aí a questão do asterisco é que o banco de reservas é fraco,
E se eles tiverem muitas lesões, é um time que não é tão competitivo. Mas o técnico deles, para mim, é o top 3 do mundo, o Jürgen Klopp, né? Tô falando em clubes, é claro, até porque o Hansi Flick foi para a seleção, mas o Jürgen Klopp é um cara muito bom, né? Ele é fantástico, o volume de jogo que o Liverpool imprime é incrível, ele é um técnico que faz assim o time jogar muito futebol, de uma maneira muito eficiente, muito inteligente. Eu sou muito fã do Jürgen Klopp, ele é um técnico assim muito fora de série e o time do Liverpool é muito bom, o elenco titular. A questão é, vai se manter saudável até o fim da temporada? Se manter, é um time até para a segunda prateleira ou para cima, mas a questão é que tem que sempre lembrar que lesões acontecem e fazem parte do futebol. E aí a gente tem alguns times que correm mais por fora ainda, que estão muito mais para baixo. A gente pode falar um pouco também do Barcelona, né? O Barcelona é um time que perdeu o Messi, perdeu alguns jogadores aí que são importantes, como o Griezmann também, mas ainda tem qualidade, né? Acho que dá para falar isso do Barcelona. Ainda tem o Memphis Depay que está jogando muito bem, ele é um ótimo reforço, né? Temos ali também alguns jogadores como Pedri. Então, assim, acho que o Barcelona tem suas qualidades, mas acho que tem tantos buracos. O técnico não é grande coisa. O Ronald Koeman é uma lenda do futebol, um super zagueiro, um zagueiro artilheiro, né? Mas ele não é um técnico, assim, que chama muita atenção positivamente. Então, assim, a gente também tem alguns times que podem correr por fora na Itália, né? A Atalanta, talvez, mas não está jogando bem. A gente também tem a Juventus na Champions, mas esse time está muito fraco, não levo fé nenhuma na Juventus. O Milan é um time para ficar de olho, pode surpreender se a gente puder colocar nessa prateleira, mas está num grupo bem complicado, mas é muito bem treinado pelo Pioli. E a gente também tem o Benfica, né? Eu não subestimaria tanto o Benfica, é um time que eu acho muito interessante, né? O Jorge Jesus é um excelente técnico e já foi longe em Champions League, vamos lembrar, né? O Jorge Jesus que já foi técnico do Benfica, né? Então, assim, antes, né, dessas passagens dele pelo Sporting, pelo Flamengo. Então, Jorge Jesus é um técnico muito bom, está sendo muito subestimado pelas pessoas, porque ano passado o Benfica não foi muito bem, mas o Darwin Núñez deu uma melhora no ataque do time, o Seferovic está jogando bem, acho que o time começou a se encontrar mais ofensivamente, por mais que ainda precise evoluir um pouco mais, mas não duvido nada o Barcelona cair para a Europa League nesse grupo, já que vai enfrentar o Bayern de Munique e o Benfica, né? Outros times talvez, o Ajax, mas assim, sinceramente, longe de ser o Ajax do auge, né? O Ajax que era de alguns anos atrás, né? Com aquele elenco fantástico, que na minha opinião era para ter ido à final se o Lucas Moura não tivesse aquela atuação da vida. Então, assim, é interessante ver, assim, mas esses são os times que eu coloco aí um pouco mais de fé. A gente tem o Bayern de Munique, como você tem, o Borussia Dortmund é um time que precisa melhorar muito sua defesa, tem o Haaland, que é um grande jogador, mas o fato é que o Dortmund tem até elencos bons jogadores no time, mas a defesa é frágil. Eu acho isso um problema muito grande na Champions League, porque você vai enfrentar boas defesas e times que também sabem atacar muito bem. Então o Dortmund se torna para mim um time vulnerável, e até agora, apesar de uma boa escolha como técnico, não me convenceu tanto, né? E assim, acho que esse encerra meio que a lista de favoritos, né? E assim, gente, é uma competição que tudo muda, né? A Champions nunca é uma coisa estável, né? Nenhuma competição de clubes é. Então, assim, vai depender muito de momento que acontece com o decorrer da temporada. Isso aqui que eu falei pode não estar valendo, talvez, no meio da temporada, e é normal que isso aconteça. A gente está analisando com o que a gente tem em mãos agora e o que os elencos apresentam até agora. Para mim, Bayern de Munique e Chelsea são, para mim, os favoritos, mas só o tempo vai dizer se eles realmente vão se colocar lá na final, né? Ou se eles vão realmente ser campeões. Isso aí é uma resposta que o tempo vai nos dizer, porque o tempo responde tudo, né? Dá uma filosofada aqui para encerrar o vídeo, tá, gente? Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.